O pai instalou uma câmera escondida no quarto do filho para checar o jovem professor. Joshua, mais uma vez, se sentou no escritório do diretor e ouviu as reclamações sobre seu filho Tom. Ultimamente, ele tinha sido muito chamado para comparecer na escola. Tom, às vezes, era rude com o professor, ou quebrava uma janela, ou entrava em uma briga, e todas as conversas não surtiam efeito sobre ele. Joshua tentou conversar com Tom diversas vezes e até o ameaçou, dizendo que iria deixá-lo de sua mesada. Mas nada adiantou. Mudanças no comportamento de Tom começaram imediatamente após a morte de sua mãe e esposa de Joshua, Audrey. Tom tinha apenas 10 anos na época e era muito apegado a ela. Audrey estava envolvida na educação de Tom, enquanto Joshua dedicava todo o seu tempo em gerenciar o seu negócio, e por isso muitas vezes ficava fora de casa por todo o dia e até algumas noites. O menino quase nunca viu o pai e se comunicava apenas com a mãe, mas ela foi subitamente acometida por uma doença grave. Nenhum dinheiro poderia salvá-la, e ela morreu 6 meses depois. E a partir desse momento, Tom se transformou. Ele estava constantemente chorando ou andando sozinho pela casa, silenciosamente sofrendo a perda de sua mãe. Seu pai tentou apoiá-lo o máximo que pôde, mas seu filho se fechou e mal falava com ele. Para tentar tirar o filho da depressão, Joshua contratou os melhores psicólogos, mas de pouco adiantou. Com o passar dos anos, Tom se retirou cada vez mais de si mesmo. Joshua, por outro lado, mergulhou em seu trabalho. Ele novamente estava saindo cedo e voltando tarde, e seu filho, que ficou sob os cuidados da governanta, não viu o pai durante todo o dia. Joshua tentou passar um tempo com o filho, pelo menos nos fins de semana, e às vezes o levava para passear no parque ou o levava para pescar, mas não adiantava muito. E logo as chamadas de atenção na escola começaram. Dessa vez, segundo a professora da turma, seu filho começou uma briga com um colega. Joshua teve que cancelar uma importante reunião de trabalho e vir para a escola, onde já sabia que seria repreendido pela má educação do filho. Isso não pode continuar assim. O diretor o repreendeu severamente. Nós o tratamos com respeito, mas seu filho está apenas ficando cada vez mais agressivo. Ele atacou um colega por um motivo bobo e o espancou severamente. Nós fomos forçados a levantar a questão de expulsar Tom da escola. Eu pago o custo do tratamento do garoto que Tom atacou. Joshua tentou contestar. Mas é claro que o senhor vai fazer isso. Contudo, mais uma vez, não queremos mais ver seu filho em nossa respeitável escola. E eu fortemente aconselho o senhor a levar Tom a um psiquiatra. Joshua, bastante alarmado e triste, saiu do escritório, balançando a cabeça, e foi silenciosamente até o carro, onde seu filho aguardava por ele. No caminho para casa, ele decidiu quebrar o silêncio e falar com seu filho novamente. Bom, filho, me diga, o que está faltando para você? Joshua perguntava. Por que tanta raiva? Você tem dinheiro, um laptop, um telefone do modelo mais novo. Por que você está chateado? Por que você está me envergonhando na frente das pessoas? Você acha que é fácil para mim depois da morte da sua mãe? Mas eu estou aguentando, eu não ataco as pessoas. Eu não fiz isso sem motivo, respondeu o menino olhando para suas mãos. Joshua então pergunta, então me diga, por que você bateu no nariz do Alex? Isso está fora dos limites. Ele estava apenas mostrando fotos da sua família e você tinha que ir atrás dele com os punhos. Por que você fez isso com ele? O menino decidiu que era inútil tentar provar qualquer coisa. Virou-se para a janela e ficou em silêncio. E assim eles seguiram no caminho para sua casa. Joshua estava tão irritado que, quando em uma faixa de pedestre, freou bruscamente para não atropelar um sem-teto, que mal conseguia mover a perna. Ele acabou perdendo a paciência e amaldiçoou o mendigo duramente pela janela. Tom não pôde se conter e falou para o seu pai que ele não deveria tratar as pessoas assim. Mas Joshua ordenou que seu filho ficasse quieto e só abrisse a boca para falar quando fosse ordenado. Quando eles voltaram para casa, o homem disse ao filho que ele estudaria em casa a partir daquele dia. E na semana seguinte, os professores começaram a ir à casa deles. Demorou, mas os problemas começaram a acontecer em casa. Os professores reclamaram que Tom era constantemente rude e desinteressado em aprender. Apesar das reclamações constantes, somente uma jovem professora de matemática não tinha problemas com Tom. A senhorita Rose White, de alguma forma, conseguiu encontrar uma linguagem comum com o menino,
e ele até se interessou pelo assunto. Joshua ficou curioso e resolveu saber mais sobre a nova professora. Ela tinha 26 anos e vinha de uma cidade do interior do estado. Imediatamente após a formatura, ela trabalhou como professora em uma das melhores escolas da cidade, mas por algum motivo ela desistiu. Desde então, ela se mudou para muitos lugares diferentes, sem se conectar com nenhuma escola, até que acidentalmente conseguiu um emprego como professora de matemática para Tom. Em geral, Joshua estava feliz em tê-la como professora. Ela teve uma boa educação, sabia ensinar muito bem, mas ele queria entender por que ela não dava mais aulas em escolas e decidiu investigar mais profundamente essa questão. Ele até visitou a escola onde ela costumava trabalhar. Contudo, ninguém queria falar sobre a senhorita White. Só após muita insistência, uma das professoras disse que a diretora lhe chamou a atenção e por isso ela pediu demissão. Em retaliação, a diretora começou a falar mal dela, o que a impediu que entrasse em outras escolas. A mulher falou bem da senhorita White, observando apenas que uma professora com mais experiência deveria ter sido escolhida para ensinar um menino daquela idade. Depois dessas palavras, Joshua começou a ter algumas dúvidas, e para garantir que as aulas da senhorita White com Tom fossem conduzidas no nível adequado, ele instalou uma câmera escondida no quarto do filho. O homem assistia às gravações regularmente, mas nada de interessante acontecia. A professora explicou o assunto de forma interessante e lúcida, e o seu filho a ouviu atentamente. Joshua até começou a admirar a professora e notou para si mesmo que ela era muito bonita. Um dia, Joshua voltou de uma viagem de negócios e Tom o encontrou na frente de sua casa. O homem ficou muito surpreso por seu filho estar ali e o cumprimentou alegremente, sem esperar uma resposta. Mas, para sua surpresa, Tom sorriu para ele, o cumprimentou e até contou como estava o seu dia. Joshua ouviu tudo atentamente e não pôde acreditar em seus ouvidos, especialmente quando soube que Tom tinha feito as pazes com seu velho amigo Danny, com quem não falava desde a morte de sua mãe. Os meninos foram jogar boliche e Tom confessou que se ressentia de Danny sem motivo algum. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, o filho e o pai jantaram juntos. A refeição era simples e a conversa com seu filho era divertida, o que acabou gerando várias risadas entre eles. Ao final do dia, Joshua até se permitiu um suspiro de alívio. Enfim, tudo se acalmou. Não vou precisar levar Tom a nenhum psiquiatra. Ele era uma criança completamente normal novamente, pensou o pai. Quando o homem estava prestes a ir para a cama, lembrou-se de que não havia assistido o vídeo das aulas durante os dias em que esteve ausente. E o que ele assistiria a seguir o chocou completamente. Ele ficou em silêncio por mais um longo tempo. Ele não conseguia voltar a si. Seu rosto queimava de constrangimento e, antes de tudo, ele estava envergonhado de si mesmo. No início da filmagem, tudo o que estava acontecendo não era nem um pouco diferente do que ele já tinha visto antes. Mas de repente a imagem mudou. A senhorita White e Tom estavam sentados no sofá, colocando alguns produtos e mantimentos em sacolas. "Há quanto tempo você vem fazendo isso?" perguntou Tom. "Tudo começou quando eu estava na universidade", respondeu a professora. "Resolvi tentar ser voluntária e acabei me envolvendo nisso. No começo eu resgatava gatos e cachorros pela cidade e os levava para um abrigo para tentar achar algum lar para eles. E então um dia encontrei um sem-teto na rua. Ele era muito velho. Ele foi jogado para fora do seu apartamento pelos filhos e está morando na rua há 1 ano. No começo eu o alimentei e comprei remédios para ele. E então eu o levei para um abrigo que eu poderia acolher. Ele ainda vive naquele abrigo. Senhorita White, você é tão legal." Tom olhava para a professora com admiração. "Você me lembra minha mãe de alguma forma. Ela nunca poderia passar por um gatinho ou cachorro abandonado sem fazer nada também. Ela os levava para abrigos também. E eu estava sempre com ela." "E o seu pai? O que ele achava disso?" perguntou a jovem professora. "Ele nem sabe disso. Ele nunca tinha tempo. E de qualquer forma, às vezes acho que ele não gosta das pessoas e não só dos animais. Um dia, em uma faixa de pedestres, ele foi tão malvado com o sem-teto que eu até me senti envergonhado. Tudo o que ele tem em mente é dinheiro." "Eu ainda acho que você está errado sobre seu pai", disse a senhorita White simpaticamente. "Não, infelizmente não estou." E Tom contou a ela sobre como ele ficou triste quando sua mãe morreu. Contou para ela como ele precisava do apoio de sua pessoa mais próxima, mas seu pai estava tão ocupado o tempo todo que quando começou a sofrer bullying na escola, também não disse nada a ele.
Eles começaram a me chamar de estúpido, admitiu Tom. E eu agia como se tudo fosse um sonho depois da morte da minha mãe. Eu ficava calado, não reagia. E então um dia eu chutei um desses garotos e percebi que essa era a única maneira de calá-los. E o pior é que os professores ouviam o que eles me diziam, mas eles não fizeram nada, porque só havia garotos riquinhos estudando lá. Se eu começasse a contar algo ao meu pai, ele imediatamente dizia que estava ocupado. Ele não se importava comigo. A senhorita White ouviu silenciosamente a confissão do menino e gentilmente segurou a mão dele com a dela. E então, de repente, você apareceu. O menino continuou. Percebi que você não era como todos os outros professores. Você não está interessada nas opiniões ou no status de outras pessoas ou qualquer coisa assim. Você está sempre pronta para ajudar alguém que precisa tanto. E quando eu estava na rua com você e você estava distribuindo comida grátis, percebi o coração enorme que você tem. Quase tão grande quanto o que a minha mãe tinha. Então o menino parou de falar, com lágrimas nos olhos. Joshua ainda estava sentado em silêncio, pensando na rapidez com que seu filho havia crescido. E que bom coração ele tinha. Ele se culpava por não ouvi-lo, por não ser capaz de protegê-lo. Mas a senhorita White conseguiu encontrar uma maneira de abordá-lo. E era por isso que Tom havia mudado tanto ultimamente. Joshua decidiu então que deveria falar com a professora. No dia seguinte, ele convidou a senhorita White a entrar em seu escritório e confessou que havia instalado uma câmera escondida no quarto do filho e que havia descoberto algo. Ela ficou indignada, mas o homem correu para tranquilizá-la e disse que estava apenas preocupado com o filho. Mas o que ele descobriu realmente chocou. Quando a senhorita White percebeu que se tratava do envolvimento de Tom em ações voluntárias, ela corou e se desculpou por não pedir sua permissão, mas ela garantiu que tudo era absolutamente seguro. Você estava certa em não pedir minha concordância, eu certamente teria recusado. E agora vejo como você estava certa. Tom mudou diante dos meus olhos. E foi ter se tornado um voluntário que o ajudou tanto. Eu penso que sim, respondeu a professora. E certamente. Será que foi por ter se tornado um voluntário que o ajudou tanto? Eu penso que sim, respondeu a professora. E certamente seu filho é muito gentil e vulnerável por natureza. Ele também é muito solitário. E foi daí que vieram todas as suas travessuras. Depois que sua mãe morreu, seu mundo se despedaçou. Ajudar os outros o fez perceber que ele poderia ser necessário e também aceitar sua dor ao ver a dor de outra pessoa. Eu entendo seu ponto. Você vai doar roupas e comida para essas pessoas amanhã, não é? Posso ir com você? Joshua perguntou inesperadamente até para si mesmo. Ele realmente não esperava ser tão determinado, já que antes ele não gostava desses sem-teto e achava que eles todos eram apenas pessoas ociosas. Logo, todos eles foram para a cidade juntos para ajudar a todas as pessoas necessitadas. Rose, Joshua, Tom e até seu amigo Danny, que também queria ir com eles. Joshua nem esperava que tantas pessoas na cidade fossem desabrigadas. E naquela noite, quando voltaram para casa, pai e filho tiveram uma conversa sincera. Obrigado, papai, disse Tom. Você se mostrou uma pessoa muito gentil. E eu sinto muito, eu tinha uma opinião diferente de você, pai. Não, filho, sou eu quem deveria pedir o seu perdão. Eu deveria ter percebido há muito tempo o que estava acontecendo em sua alma. Mas tudo que eu tinha em mente eram negócios. Ouça, o que você acha dessa professora, senhorita White? O menino olha desconfiado para o pai e diz, ela é boa e gentil. Joshua assentiu concordando. Sabe, pai, eu estive pensando. Já cresci e entendo de tudo. Você não pode ficar sem uma esposa. Não podemos trazer a nossa mamãe de volta, eu sei disso. Então eu pensei que talvez você devesse convidar a senhorita White para um jantar. Filho, o que você está me dizendo? Perguntou o confuso Joshua. Estou sugerindo que você seja feliz. E Joshua apenas sorriu. Obrigado, mas isso só o tempo dirá. E um ano se passou, e Tom e Joshua haviam consertado completamente o seu relacionamento. O menino foi para uma escola pública, onde se sentia muito mais confortável. A senhorita Rose White não ia mais à casa deles, já que agora ela morava na casa deles. Porque há um mês, ela e Joshua se casaram. O homem encontrou a felicidade novamente, como a que ele tinha com sua falecida esposa. Tom aceitou a escolha do seu pai com calma, porque ele o incentivara a fazer isso. Tom estava feliz por seu pai estar feliz agora.
Eles já haviam falado sobre isso várias vezes antes, pois Joshua estava preocupado de que seu filho pudesse considerar um traidor. Mas de uma vez por todas, Tom pôs fim ao tormento do seu pai, lhe assegurando que estava muito satisfeito com a sua felicidade. E ele tinha certeza de que isso não os impediria de lembrar e amar sua mãe. É claro que Joshua nunca esqueceria de Audrey, e às vezes ele se pegava observando o céu, se sentindo feliz por saber o quão sábio e maduro seu filho havia se tornado. E desde então, Joshua vinha pensando muito, e ele finalmente percebeu que o principal na vida não é ganhar muito dinheiro, não são as posses, os bens materiais, mas viver em harmonia consigo mesmo e com as pessoas que você ama. E assim a gente termina mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Nós gostamos muito de saber a sua opinião. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative a notificação para não perder nenhum vídeo que nós postamos aqui no nosso canal todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.